para nos abençoar nessa manhã, pelo nosso bondoso Pai. Deus te abençoe, pastor, e que bom ter conosco a sua pessoa mais uma vez. Tá tudo bem aqui? Tá legal? Tranquilo? Quer baixar um pouquinho? Tá bom? Estou escondido aqui atrás, não? Tá bom assim? Legal. Meus queridos e queridas, é um privilégio, uma alegria, ao mesmo tempo, com temor e tremor que eu estou aqui junto com todos vocês, com todas vocês. Tenho aprendido muito nesses momentos preciosos. Espero aproveitar bem essa chance, essa oportunidade de compartilharmos a vida, de compartilharmos sobre o Jesus Cristo de Nazaré, na expectativa de que isso lhe anime a se comprometer mais com Ele, a andar com Ele, a ser um seguidor, a ser uma seguidora do Jesus de Nazaré. Vou pedir a vocês assim a permissão e a liberdade de compartilhar algumas coisas mais pessoais. Estou ficando assim aquele cara já, não posso falar de cabelos brancos, de barba branca, não é? Porque alguns cabelos não quiseram ficar, foram embora, e fazer o quê, não é? Mas aproveitando essa chance de, até para você conhecer um pouco mais, o que é que Jesus faz com a vida, com a pessoa. Eu sou filho de uma família muito pobre lá do Nordeste. Eu nasci na Ceará. A Ceará é grande e os cearenses são poucos. Nasci na cidade de Fortaleza, no processo ainda de urbanização da cidade. Meu pai migrou, ficou viúvo em Mossoró, no Rio Grande do Norte, aí migrou para Fortaleza. Morávamos numa casinha de pau a pique. Eu nasci nessa casinha, numa rua chamada Rua Francisca Clotilde. O parto foi apoiado por uma chamada parteira leiga, e ela gostava de tomar umas pingas, e parece que naquele dia ela estava cheia dos paus, assim. Eu acho que eu já fui menino que nasci e sentir o cheiro de vinho, né? De tal maneira que um rapaz um dia me perguntou: pastor Carlinhos, é pecado tomar vinho? Eu digo: cara, se não me chamar é pecado. Então, mas aí nasci nessas condições, vivi numa igreja muito pequena e simples, lá em Fortaleza. Na minha compreensão, ouvi sobre o Evangelho várias vezes em escola dominical, mas foi mais ou menos aos 12 anos de idade que, ouvindo uma senhora falando sobre João 3:16, esse texto me tocou muito. Mas foi depois, aí, em 1972, por aí assim, que eu comecei, junto com vários jovens em Fortaleza, um movimento de intensa oração. Estava o Ricardo Gondinho, o pastor Nélio, que hoje é da igreja Peniel, Marcos Moitas, vários jovens daquela época. Nós nos reuníamos por volta de 18 horas, íamos até 2 horas da manhã, nós orávamos cada dia cerca de 6 horas, de muita intensa oração. Alguns saindo da universidade à tarde, ia para esse movimento de oração, outros iam para a universidade à noite, por isso que a gente só terminava 2 horas, porque a gente ficava esperando o pessoal que chegava mais tarde. E aí foi um momento assim de muita busca, de muita oração, de vida muito intensa. Nesse período eu já estava participando da Aliança Bíblica Universitária, eu fazia engenharia agronômica e fazia questão de levar minha Bíblia em cima dos livros, de tal maneira que os colegas começaram a me chamar de pastorzinho, mas se chamava de pastor fazendo galhofa. Eu tinha uma irmã que, vez por outra, pegava o ônibus comigo, porque ela fazia economia doméstica na época, e nós pagávamos algumas cadeiras na mesa, pagávamos a mesma disciplina, bioquímica, química orgânica e outras que fazia ponte entre a agronomia, tecnologia dos alimentos, por exemplo. E aí ela sempre, às vezes, ia comigo. Aí os colegas que, para fazer galhofa, diziam: pastorzinho, não tem uma ovelhinha dessa bonitinha lá no teu rebanho para socializar com a gente, tá? Eu começava a fazer bagunça comigo, o pessoal ficava rindo no ônibus. Um dia eu fui fazer uma prova de entomologia, o professor, um gentleman, um cara muito bacana, disse: olha, há pouco tempo eu recebi a notícia da mãe de um amigo de vocês que o fulano perdeu o pai, o sepultamento é hoje à tarde, e ela queria saber se ele tinha chance de fazer uma segunda chamada, uma segunda prova. Eu disse que ela podia ficar tranquila, mas eu queria fazer o seguinte: se entre vocês tem alguém que gostaria de ser solidário com um amigo, poderia ir também.
E aí eu estava nesse dia na Kombi do meu pai, e eu tinha um colega que tinha um Chevette. Eu sei que nós juntamos aí uns 14, 15 colegas e fomos para ser solidários lá com o nosso amigo. E aí também era a chance de estudar um pouco mais e fazer a prova depois. E nós chegamos na casa do colega e ele não estava. Desculpa se tem alguém do mundo católico, mas eu vou contar exatamente como aconteceu. Ele tinha ido buscar o padre para fazer a celebração de despedida do pai, e parece-me que o padre tinha marcado outra agenda. Então nós estávamos colegas debaixo de uma mangueira quando o nosso amigo chegou, e chateado, dizendo palavrões com o padre, e ele era um católico muito praticante, e me parece que pelas frases dele, ele acreditava que se o padre não encomendasse o corpo do pai, a morte não ficaria completa, o pai não iria para o caminho que eles queriam que fosse, coisa dessa natureza. E aí, muito chateado, um colega olhou para mim e olhou para ele e disse: não, cara, fica tranquilo, pastor Carlinhos aqui encomenda o corpo do teu pai. Mas eu não era pastor, eles me chamavam de pastor por galhofa, né? E aí ele olhou para mim assim com os olhos bem ávidos. Eu disse: não, cara, fica tranquilo, eu encomendo o corpo do teu pai, né? E eu sei que no final das contas deu uma palavra de consolação muito abençoadora, e foi muito legal, porque dali para frente eles começaram a me levar a sério e chamar de pastor, de tal maneira que ficou muito chato para mim. Os caras estavam contando piada, eu doido para ouvir a piada, ele: o pastor, vem ali, aí parava de contar piada. Então perdi a chance de ter os meus amigos contando piadinha legal e tal, ficou muito complicado. Mas assim, só para dizer para vocês que a vida foi assim, dá para você ser seguidor de Jesus, estar dentro da sua universidade. E aí eu tenho assim uma lista de amigos e amigas, tantos que fizeram o básico comigo. Na época a gente fazia as cadeiras básicas, Química 1, Biologia 1, com o pessoal da Medicina, da Engenharia Civil. Tem muita gente desse grupo que hoje segue alguma igreja evangélica, que é membro de alguma igreja evangélica. Eu fico muito feliz com isso. Estou só dizendo isso para lhe animar a ser um camarada que assume ser seguidor de Jesus de Nazaré em qualquer lugar que você andar. No meio da sua família, na sua universidade, nas praças e nas ruas, né? Vivi em Angola cerca de 3 anos, num período muito difícil, período de guerra, e pude ser seguidor de Jesus em meio à guerra, né? Claro que eu tive que tomar uma decisão muito difícil, porque no tempo que a guerra eclodiu outra vez, em final de outubro de 1992, e foi até 93, final de 93, eu tive que ficar longe da minha esposa e dos meus filhos, né? E foi uma frase da minha filhinha de 9 anos que me fez permanecer. Ela tinha vivido alguns momentos difíceis com toda a família, eu não queria mais deixar a família em risco, e aí eu reuni, ela tinha 9 anos, meu filho 12 anos, e eu disse: olha, a decisão de eu ficar em Angola vai ser de vocês dois. Se vocês acharem que eu tenho que ir para o Brasil, eu vou. E aí oramos, e a minha filhinha falou assim: pai, você e a mãe não dizem que consagraram as nossas vidas e deram as nossas vidas para Jesus quando a gente ainda estava no ventre? Por que nós dois também não podemos oferecer vocês dois a Jesus? Dê a chance da gente oferecer vocês dois a Jesus. Aí, palavra dessa eu entendi como palavra de Deus. Então assim, só para você entender, essa é a minha declaração pessoal de missão. Eu me confesso um seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. E aí vocês estão me dando a chance de apoiar e inspirar pessoas a cumprir a missão que Deus concedeu a você. Então, se hoje, nessa manhã, eu conseguir inspirar e apoiar você a seguir ao Jesus de Nazaré e a cumprir a missão que Deus deu a você, eu vou para casa satisfeito, eu vou para casa feliz, porque você está me dando a chance de cumprir a minha missão. Então, essa é a minha missão. Eu me confesso um seguidor de Jesus, não quero seguir outro cara, eu não quero seguir outro modelo. O meu modelo é o Jesus Cristo de Nazaré. O meu modelo é o Jesus da manjedoura. A minha inspiração é o Jesus que andou de jegue. A minha inspiração é o Jesus que passou pelo Getsêmani. A minha inspiração é aquele que, se necessário, passa pela cruz. A minha inspiração é seguir aquele que disse: se você quiser me seguir, Carlinhos, pegue a sua cadeira elétrica, ponha no ombro e siga-me, porque vai dar pauleira. Vai dar pauleira. Esse negócio não vai ser brincadeira, vai ser sério. Num país corrupto, num país de injustiça e de mercado religioso, se você quiser seguir o Jesus de Nazaré, vai dar pauleira, meu filho. Então pegue a sua cadeira elétrica, ponha no ombro e venha, porque o negócio não vai ser tão simples assim. E aí, qual é a nossa missão? Nossa missão, meu querido e minha querida, é ser discípulo de Jesus, seguir o Jesus de Nazaré. Um resumo rápido aí de Mateus 5, 6 e 7,
Mateus é um livro interessante. Ele termina o capítulo 4, lá pelos versículos 18, dizendo que Jesus chamou os seus discípulos. Capítulos 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, ele diz aqui que os discípulos foram chamados. E aí no final do capítulo ele diz: agora façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você encontra um ciclo em Mateus. Jesus chama os discípulos, diz aqui que eles são chamados e diz: agora façam discípulos. Mas você só pode fazer discípulo quando você se tornar discípulo. Você só faz um seguidor de Jesus quando você se torna um seguidor de Jesus. Ontem nós fizemos aqui a diferença entre o devoto e o seguidor. Você pode fazer devotos de Jesus. Você pode fazer e criar e construir pessoas que admiram Jesus. Você pode fazer e construir pessoas e adaptar pessoas para apreciarem Jesus, para fazerem oferendas a Jesus, para dizer que Jesus é maravilhoso. Mas Jesus não nos chamou para sermos seus devotos, Jesus nos chamou para sermos seus seguidores. Jesus não nos chamou apenas para admirá-lo, já é uma coisa maravilhosa admirar Jesus, mas Ele nos chamou para sermos seus seguidores, ser seguidores. Eu queria lhe animar a ser um seguidor do Jesus de Nazaré, a ser um seguidor do Jesus de Nazaré com as suas virtudes. Felizes, 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 felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os homens e as mulheres que não confiam num cifrão. Felizes os homens e as mulheres que não confiam na conta bancária. Felizes os homens e as mulheres que não confiam nos títulos. Felizes os homens e as mulheres que não confiam em sua santidade. Felizes os homens e as mulheres que não confiam em sua espiritualidade. Felizes os homens e as mulheres que são pobres de tudo, pobres de espírito, pobres de tudo, porque isso é uma condição básica para confiar exclusivamente em Deus. A condição básica para confiar exclusivamente em Deus é o esvaziamento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois sendo em forma de Deus esvaziou-se. Esvaziou-se. Qual é a nossa missão? Ser discípulo. Qual é a nossa missão? Fazer discípulo. Qual é a nossa missão? Viver numa comunidade de seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré. Porque numa comunidade de seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré, nós somos exortados, nós somos consolados, nós somos edificados. Se você se acha melhor do que a comunidade de Jesus, se é que você tem uma comunidade de Jesus Cristo em algum lugar, se você se acha melhor do que a comunidade, fique nela, porque você vai evangelizar a comunidade. Se você se acha pior, fique, porque o pessoal vai evangelizar você. Ou seja, a chance, eu tenho chance, você tem chance. Então viva numa comunidade onde as pessoas seguem a Jesus, para que a vida se torne uma inspiração, para que você precise, de alguma maneira, se perceber fiscalizado, orientado, animado, orientada, de ser denunciado, e ao mesmo tempo ser uma inspiração para a vida de outras pessoas e ser uma testemunha do reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e gozo no Espírito Santo. E aí como é que isso se manifesta na vida? Quais são os aspectos da nossa missão? Eu quero ser muito rápido. Esse esquema, a estrutura desse esquema é de um amigão meu, pastor Manfredo Grellert. E quando eu vi pela primeira vez esse esquema, fui preenchendo de algumas estruturas aí. Se você pegar Atos capítulo 2, está mais ou menos dentro da perspectiva desse esquema. Atos capítulo 2, de 42 a 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, pensando aí na edificação, na comunhão, pensando aí no coração da cruz, o centro da cruz. Em toda a alma havia temor, louvando a Deus em todo o tempo, a perspectiva da adoração. Caía na simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o número dos salvos. Você pode chamar isso de evangelização. E sem dúvida nenhuma o Evangelho propõe uma cidadania. Porque uma das coisas que o Evangelho faz com a gente é resgatar a dignidade humana. Você agora tem um compromisso com o bem, você tem um compromisso com a vida, você tem um compromisso com Deus. Você não obedece à autoridade porque Ele é a autoridade, você obedece porque a autoridade está fazendo bem. No momento que a autoridade está fazendo mal, não merece o nosso respeito. Deus constituiu as autoridades para o louvor de quem faz o bem e para o castigo de quem faz o mal. No momento que a autoridade faz o mal a quem faz o bem, e castiga e protege quem faz o mal, essa autoridade não merece o nosso respeito. A autoridade não é a função. O princípio de autoridade não é uma pessoa. O princípio de autoridade é a pessoa lutando pelo bem contra o mal. Romanos 12 e Romanos 13. Por isso que lá em Êxodo vai dizer que Deus abençoou as parteiras, porque elas não obedeceram ao faraó. Cuidado com a obediência cega, meu querido e minha querida. Obedeçam homens, mulheres, pessoas que têm autoridade não somente pela função, mas pela conquista da confiança e da integridade. Ou seja, pessoas que você reconhece neles ou nelas a autoridade que Deus deu.
Portanto, esse texto vai falar sobre isso, a cidadania, não é? Nós somos homens e mulheres que resgatamos a dignidade por causa do Jesus Cristo de Nazaré. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. A reforma protestante acontece no momento em que o paradigma era: os pais da igreja têm a verdade absoluta. E os reformadores dizem não a isso. Só o Cristo, só a graça, só a Escritura, só a fé, e a Deus toda a glória. E a Deus toda a glória. Quais são os aspectos da missão? Adoração. Você nasceu para adorar a Deus. A sua composição genética é uma chance extraordinária de comunicar Deus à sua geração. Você é uma espécie de peculiaridade irrepetível. Não há fotocópia sua, meu querido e minha querida. E você é a única chance que a gente tem de encontrar e perceber pedaços de Deus. E na comunidade toda nós vamos ver a multiforme sabedoria de Deus. Tem mais sabedoria de Deus no conjunto de cada singularidade nesse lugar do que um grupo bem menor do que esse. Por isso que Paulo vai dizer que a igreja expressa a multiforme sabedoria de Deus. No momento que você abafa essa possibilidade, no momento que você coloca acessórios nessa sua singularidade, no momento que você espera ser reconhecido pelo título, pela sua fama, pelo seu prestígio e não pela sua singularidade, você está impedindo que nós vejamos a composição mais profunda, mais bela, o mistério do ser, que é esse personagem que Deus criou em você. Aí está uma das grandes belezas do Evangelho. Quando esse personagem encontra-se com Jesus de Nazaré, a gente só não vai ver mais a sua composição genética, nós vamos ver a glória de Deus em sua vida. Nós vamos ver a presença de Deus em você, sinais do amor de Deus, da graça e da misericórdia de Deus na sua existência. Imagina só, você uma presença ambulante de Deus na sala de aula. Você uma presença ambulante de Deus no ambiente de trabalho. Imagina só, você a presença divina no meio da sua família. Deus chegou na sua casa, porque você é a expressão exata do ser de Deus. Geralmente eu me aproximo das pessoas e me curvo assim, né? Às vezes o cara pensa que eu estou brincando com ele. Não é, porque eu sei que Jesus está ali dentro. Aí eu digo: Senhor Jesus, cheguei, eu estou aqui. Você é templo do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, se o cara acredita que Deus habita em templo feito por mãos humanas e se curva, se benze, cara, quanto mais você que tem Deus. Por isso que eu quero respeitar muito quem é você. Sempre estar diante de um ser humano com muita reverência, com muito respeito, com muita admiração. Você é um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. A adoração é essa comunicação de Deus com a sua vida, com as suas palavras e com os sinais, sendo que os sinais já não dependem de você. Aliás, aproveitando aqui só um parênteses, deixa eu dizer, se alguém for curado aqui enquanto eu estiver falando, pode saber que foi Jesus, porque o máximo que eu posso fazer é atrapalhar. Então eu nunca vou tirar proveito disso, porque eu sei que não sou eu. Ou seja, os sinais sobrenaturais são a ação de Deus. Nós precisamos estar ávidos e abertos à operação de Deus e à ação de Deus, mas eu não posso fazer disso um mercantilismo, porque eu não tenho direito de usar dos meus dons, dos meus talentos, das minhas habilidades, dos dons e dos ministérios para fazer nenhum tipo de negociação. Que nós continuemos adorando com vida, palavras e com os sinais da soberania de Deus, da graça de Deus, entendendo que Ele é Deus, que Ele é Deus. Que vivamos a beleza da comunhão, do amor, do acolhimento, do abraço, da socialização do pão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje não é um pedido pelo pão, é um pedido pela socialização do pão. Jesus já disse que a gente não precisava se preocupar com o pão. E Jesus já sabia que o pão Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Então Jesus já tinha dito para a gente não pedir pelo pão. Jesus está dizendo para a gente tomar cuidado com a acumulação de bens. Peça só pelo pão de cada dia, não pelos bens que ficam para você e para a futura geração da sua família. Tem um livrinho que eu escrevi sobre o compromisso do povo de Deus com os pobres, numa parte onde eu digo que possivelmente a falta de pão na mesa do pobre é um sinal da denúncia da falta de espiritualidade no altar dos cristãos. Falta espiritualidade. Partiu o pão de casa em casa. Não tinham seus bens como ídolo, como objeto apenas do consumo, para atender seu egoísmo. Depois a igreja é também esse espaço da edificação. Queria lhe animar a orar muito mais, meu querido e minha querida. Queria lhe animar a orar muito mais.
né? E quando eu digo orar, eu não estou falando de tempo de oração, estou falando de vida que passa a ser um estilo de oração. Ou seja, que a sua vida seja uma oração. Não precisa você dizer assim, orei 10 minutos, orei 1 hora, orei 50 minutos, orei 1 semana. Não, 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 você é a oração. A sua vida está tão íntima com Deus que você vive a oração. Jesus, quando nos chama para a oração, Jesus complica tudo. Porque Jesus diz que oração é intimidade com Deus. E intimidade com Deus é o ato de respiração do Espírito, usando a analogia aí da respiração. Vou falar uma coisa que talvez você nem esteja se lembrando, praticando desde quando nasceu. Alguém aqui está respirando? Ah, que legal. Nem precisou avisar, nem precisou dizer, vamos respirar. A oração devia ser assim. Como é a respiração para o corpo, essa pneumatização do Espírito Santo na vida, deveria ser uma constante, de tal forma que é a presença permanente do Espírito em sua vida, e vamos perceber isso nos poros, na respiração, na sua existência, no seu testemunho, nas ambiguidades da sua vida. Vamos entender que o Espírito Santo ama a gente a despeito de sermos ambíguos e contraditórios. Cometemos as nossas imperícias, e isso vai servir não para justificar a imperícia, mas para dizer que Ele continua gracioso com a gente e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aliás, que coisa maravilhosa é você se perceber pecador e pecadora. Se é que você encontrou-se com Deus, você vai se achar sempre o pior pecador, ainda vai dizer, ai de mim, vou morrer. Porque quando você encontra-se com a religião, a sua tendência é achar que você é santo e o outro é que é pecador. Quando você encontra-se com Deus, não, o maior pecador é você. O maior pecador é você. A pessoa que mais precisa da graça de Deus é aquele que tem a consciência que encontrou-se com Jesus. Porque você olha para Jesus e se percebe tão distante dele que diz, tem misericórdia, Senhor. A edificação pela oração, pela contemplação da natureza, contemplação da vida, contemplação das Escrituras, degustar as Escrituras, degusta a Escritura, meu querido. Às vezes eu estou em casa no meu almoço, aí essa minha irmã que é nutricionista chega, Carlinhos, tu não está comendo bem. Ah, porque ela começa a fazer uma exegese da comida. Começa a fazer uma hermenêutica da comida. Todo crente quando abre a Bíblia é para fazer exegese e hermenêutica. Eu quero abrir a Bíblia do jeito que eu sinto o gosto do meu almoço, do meu jantar. Eu quero sentir o gosto das Escrituras. Depois eu faço exegese, hermenêutica, mas eu quero sentir o gosto, saborear, degustá-la pelo ouvido, degustá-la pela visão, pela leitura, perceber a beleza poética, a singeleza das palavras e a profundidade ao mesmo tempo. A missão é a evangelização, meu querido. Não dá para viver com Jesus, amar a Jesus, conhecer a Jesus e não socializar isso. O que eu chamo, o que missiólogos chamam de E1, E2 e E3, o E1 é aquela evangelização que você não precisa ir muito longe, você pode falar para o vizinho. O E1 é aquela evangelização onde você não precisa aprender um novo dialeto, um novo idioma, e você, sentado com um amigo do lado, pode falar de Jesus para ele. Isso é possível a todos nós, em qualquer lugar. O que vai se chamar de E2 é essa evangelização onde eu preciso me transportar, sair, por exemplo, do meu comodismo e ir para uma praça, e ficar ali com as pessoas em condições de rua, pegar uma mochila e ir para a estrada, encontrar com agricultores. Certas vezes evangelizo, outras vezes eles é que me evangelizam. Às vezes eu encontro um cara assim, vivendo em condição de rua, penso que vou evangelizar o cara, aí eu olho o cara não tem 2 alforjes, o cara não tem espada, não tem 2 pares de sandália. Aí quando Jesus chamou o discípulo, não leve 2 alforjes, não leve 2 pares de sandália, eu digo, puxa, o cara já está no ponto, está melhor do que eu. O cara está no ponto. Então, muitas vezes, eu é que me sinto evangelizado. A evangelização E3, que os missiólogos vão chamar de transcultural, são pessoas que têm aquela habilidade de facilidade para idiomas, facilidade de se adaptar a outras realidades, a comer qualquer coisa de qualquer jeito, a se enculturar em outras expressões.
em outro jeito, a viver em outras geografias, em outras geopolíticas, em outros espaços sociais e culturais diferentes dos seus. E algumas pessoas têm essa capacidade, têm esse poder de mutação extraordinário. Paulo é um indivíduo mais ou menos assim, consegue se infiltrar na cultura judaica, mas pode ir lá em Corinto e consegue ser apóstolo dos gentios, vai em vários lugares, porque Deus deu a ele essa capacidade. Mas eu acho que no Brasil nós temos uma outra evangelização que os missiólogos não têm falado, que é o que eu chamo de E0, antes da E1, que é a evangelização da igreja evangélica brasileira. Não dá para a gente pensar em evangelização do mundo se nós não mudarmos o que somos. Desculpa quem estava ontem, porque com essa informação eu sou repetitivo. Nós somos o maior país católico do mundo, nós somos o segundo maior país protestante do mundo. Estamos entre os 5 mais corruptos do mundo. Somos o país que representa o maior fosso e a maior distância entre a acumulação de bens de uma sociedade rica e de uma grande miséria dos pobres. Somos um dos países marcado por vários sinais de violência. Violência no trânsito, violência nas praças, violência na família. Aí eu vou para a igreja achando que a igreja não é um lugar de violência, e aí encontro a moçada dizendo: peguei meus inimigos e os atravessei. Posso pisar na tropa e saltar a muralha. Cara, música legal para a gente cantar nos presídios, domingo à tarde, que os caras estão doidos para pisar na tropa e saltar a muralha. E aí vamos alimentando violência. Violência contra a mulher, violência contra a criança, não respeitamos o ser feminino. O macharal, na sua maioria, acha que mulher é objeto de cama e mesa, inclusive nos casamentos. Para Jesus, o adultério não é somente uma relação fora do matrimônio. O adultério é quando você adultera o amor. É quando você não trata a outra pessoa com amor, com carinho, com respeito. Então você pode legitimamente viver uma relação religiosamente aceita, civilmente aceita, e ser uma relação adúltera, porque não respeita, não ama, não cuida. Não podemos nos permitir invadidos pela violência, seja na música, seja no humor, seja na teologia, seja onde for. Nós precisamos ser seguidores do príncipe da paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus de Nazaré. Meu querido e minha querida, eu queria lhe animar a ser um homem de paz. Esse país precisa de pessoas batizadas pela paz. Amar a justiça, lutar pela justiça faz parte do reino de Deus e do Evangelho. Mas os que têm fome e sede de justiça são ao mesmo tempo felizes como pacificadores, porque como pacificadores serão chamados filhos e filhas de Deus. Você não pode, na luta pela justiça, se permitir amargurado ou amargurada. Você não pode se permitir ser uma pessoa visitado e visitada pelo ódio, pela indecência, pelo desejo de matar. Não podemos celebrar quando alguém mata outra pessoa. Não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Eu sonho pela justiça no meu país. Eu quero ver as crianças protegidas. Eu fico indignado com a exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso é um mau testemunho da minha cidade, de Fortaleza. Lamento o abuso contra crianças e adolescentes. Lamento a violência contra as mulheres. Quero lutar contra todo opressor, contra toda forma de ditadura. Quero lutar contra os déspotas, mas não quero acabar com a vida deles. Eu acredito que eles também são feitos à imagem e semelhança de Deus. Quero tratá-los com misericórdia e com o amor de Deus. Espero que o Jesus de Nazaré visite os tiranos e os poderosos. Da mesma forma como ele diz: Pai, eu te alegro porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e entendidos e o Senhor revelou aos pequeninos, e eu te agradeço, Pai. Mas aí apareceu o Zaqueu, apareceu o Nicodemos. É possível, tem milagres na Bíblia, é possível. É difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, mas pode. Jesus disse sobre isso: que é impossível aos homens é possível a Deus. O problema do contexto brasileiro é que a gente começou a invadir, graças a Deus por isso, os espaços da classe média e classe média alta para acomodá-la, para deixá-la tranquila. A gente tem que deixar tranquilo o pessoal de Laodiceia, o pessoal de Capadócia, Bitínia,
os dispersos, vocês que não tinham raça, vocês que não tinham história, vocês que não tinham etnia, agora vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para os de Laodiceia, vocês acham que são ricos, que são abastados e que têm tudo, vocês não sabem, vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Ou seja, a pedagogia bíblica anima quem está na lama e seca a bola de quem acha que está com tudo acima da cabeça. A pedagogia bíblica o pobre tem esperança porque encontrou-se com Jesus de Nazaré, e o rico tem esperança porque encontrou-se com o menino da manjedoura e pode ter a vida transformada. Ou seja, o centro é o Jesus de Nazaré, não é o capital, não é a prosperidade, não é a fama, não é o prestígio, não é a acumulação de bens. Não foste comprado por prata ou ouro, o referencial não é prata e ouro, é a dignidade, é a vida, é o sangue do Jesus de Nazaré. Foste comprado pela vida do Jesus de Nazaré, para que você também tenha vida, vida de Deus, vida de Deus. Ah, meu querido e minha querida, se o meu sentimento é o de ontem, de estar aqui como um paciente terminal que vai morrer e quer dizer a última palavra, não queria dizer a última palavra, queria fazer uma oração. E a minha oração é que o Espírito Santo habite em plenitude em você. Que você tenha gana por isso. Que você bata, insista, busque, até que o Pai, que é misericordioso, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Deixa eu só terminar esse esquema falando dos extremos. Se nós formos só para a adoração, aquela parte de cima aí da cruz, a tendência é fechar os olhos, levantar as mãos para os céus e nos alienarmos. Porque na adoração eu posso ir para as nuvens, vou me sentir bem, ai que legal, fecha os olhos para a realidade do outro. Um pensador na América Latina diz: os missionários chegaram no Brasil, referindo ao período da colonização, chegaram no Brasil, colocaram a Bíblia na mão do povo, mandaram todo mundo fechar os olhos, depois quem estava com a terra era eles e o povo não viu mais. Crítica dura, séria, que precisa ser repensada. A adoração pode gerar, se ficar só em adoração, nós podemos nos alienar. Vamos ficar nas nuvens e que o mundo morra. A comunhão pode se transformar num corporativismo fechado, se você viver só a comunhão de uma comunidade. É o que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Todo mundo gostou, partir pão de casa em casa para fazer missão e evangelização. Teve que acontecer o apedrejamento do Estevão. Aí eles foram dispersos e no capítulo 11 mostra que a igreja cresceu a partir dali. Se você viver só a edificação, você corre o risco da tradição e do formalismo. Aí a gente não pode pular, a gente não pode dançar, não pode bater palma, não pode pensar diferente, tem que pensar todo mundo do mesmo jeito, porque nós nos tornamos formais, tradicionais, e o outro precisa ser degolado, excluído, porque ele é diferente do que eu sou. Esse é o grande risco. Se a gente vive só a evangelização, a gente pode começar a querer empacotar a alma para a eternidade, mesmo que o mundo continue arrebentado. Se a gente vive só cidadania e humanização, nós podemos querer transformar a igreja num sindicato ou numa ONG, e a igreja tem uma natureza e um negócio totalmente diferente. Queria lhe animar a ser alguém que adora a Deus, que vive a comunhão do Evangelho, que se permite edificado pela oração, pela contemplação, pela peregrinação, pela solitude, e que ao mesmo tempo evangeliza e tem compromisso sociopolítico. No caso brasileiro, não somente filantropia, mas justiça, garantias de direitos, incidência em políticas públicas, de tal maneira que tenhamos uma nação mais justa, de tal maneira que as pessoas injustiçadas que estão à margem da sociedade possam ter direito de viver. Enquanto Jesus não chega, enquanto Jesus não faz uma nova sociedade, vamos construindo maquetes possíveis. Enquanto Jesus não chega, vamos expressando alguns modelos e algumas experiências locais que possam dizer: Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é gracioso, viram as suas obras e glorificaram o Pai que está nos céus. Isso para mim é muito sério. Que Deus você conhece? Que mito está na sua cabeça? Quando eu vou para as Escrituras,
eu vejo o Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré. O Deus que humildemente ama. Isso é um paradigma extraordinário. Porque se eu sou seguidor do Jesus de Nazaré, e Ele revela o Deus que humildemente ama, sendo seu seguidor, eu não serei general de ninguém, eu não serei capitão de ninguém, eu serei um seguidor do Jesus que expressa o amor de Deus, a graça de Deus e a humildade de Deus. Por que nós precisamos mudar esse mito que nós chamamos de Jesus? Porque eu seguindo um mito que estraçalha, que pisa, que arrebenta, eu posso ser líder da minha comunidade pisando e estraçalhando. Se eu sigo um mito desse mesmo jeito, eu vou ser cópia do mito. E muito que se faz hoje em nome de Jesus, eu presumo não tem nada a ver com Jesus. Eu sou de uma denominação que o poder é gravitacional entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. De 2 em 2 anos tem eleição da instituição para a diretoria nacional. E aí começa aquele jogo político. Aí eu fui chamado para uma reunião numa terça-feira à tarde. E aí eu sabia de alguns temas da reunião, mas quando eu cheguei nos corredores, era o pessoal do Ceará pensando como é que iria se mobilizar politicamente para vencer o pessoal do Rio Grande do Norte. Eu fiquei chocado, chateado comigo, e aqui no meu silêncio pensando, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tinha muitas coisas para fazer naquele dia, trabalhando nas periferias de Fortaleza. Aí disse, não quero parecer arrogante, vou ficar. E fiquei na reunião. E quando foi começar a reunião, o líder que estava dirigindo a reunião disse, Carlinhos, você podia orar pedindo a Jesus para vir para a nossa reunião, abençoar a nossa reunião? Eu digo, cara, não sou doido não, nem eu quero ficar nesse negócio, vou chamar Jesus para isso não. Às vezes nós achamos que Jesus é o político da nossa instituição, que faz o mesmo conchavo que nós fazemos. E aí, em nome de Jesus, é em nome desse personagem ou desse mito que não diz respeito ao Jesus Cristo revelado nas Escrituras, o Deus que humildemente ama. O Deus que quando vem na pequena Belém Efrata, e quando vive a sua adolescência, a sua juventude, faz a escolha da desprezível Nazaré. E o escritório estratégico, entre aspas, claro, é a Galileia dos gentios, terra de Zebulon, traduzindo para o meu nordestinês, terra de Zé Ninguém. Eu espero que nos seja revelado pela graça, pelo poder e pela bondade do Espírito Santo, o Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré, que é o Deus que humildemente ama. O Deus de toda graça. Como nós já ouvimos ontem aqui por um outro irmão que estava falando, a graça não é uma quarta pessoa da Trindade. A graça é um atributo divino. É o Deus da graça. É o Deus de toda santidade, é o Deus de toda vontade. É o Jesus Cristo Salvador, Mestre, Senhor, inspiração para a vida, meu querido e minha querida. Viver e andar com Jesus é o grande desafio que eu e você temos. Acho que a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida, e honestamente não faz muito tempo, eu decidi, está sendo muito legal. Eu decidi na minha vida ser um seguidor do Jesus de Nazaré. Porque se eu não sigo Jesus, a quem é que eu sigo? E não tenho mais receio de dizer isso. Às vezes eu achava, é arrogância dizer que segue a Jesus. Não, cara, eu sigo a Jesus e ponto final. Fazer o quê? É isso que Ele pediu para a gente fazer, sejam meus seguidores. Vem André, me siga, vem Pedro, me siga. Eu decidi ser um seguidor. Posso não seguir bem, mas eu decidi ser um seguidor. E espero que o Espírito Santo me ajude, me dê graça, o seu poder e a sua virtude, para que eu consiga segui-lo. Seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Tentar fazer uma leitura dos lugares aonde Jesus andava e perguntar se há lugares semelhantes hoje. Você pensa que eu não tenho sonho de fazer viagem turística para Jerusalém? Tenho. Já tive de graça a oportunidade, já fui convidado inclusive para fazer a exposição do Sermão da Montanha no lugar que supostamente Jesus fez. Sabe por que eu não fui? Porque eu perguntei para mim mesmo, que se Jesus fosse, qual dos lugares que Ele iria? Quais que lugares Ele voltaria? E veio na minha cabeça uma resposta simples. Ele iria passar algum tempo na faixa de Gaza. E eu perguntei ao cidadão que me convidou se daria para a gente fazer uma agenda de uma semana na faixa de Gaza. Ele disse que não, então não vou. Simples. Simples. Posso estar equivocado na minha elaboração, mas a pergunta é, por onde Jesus andaria hoje?
Com quem Jesus andaria? E andando com quem, o que é que ele diria? Diante dos déspotas, o que é que ele diria? Diante do arrebentado, sem vida e sem esperança, o que ele diria? Diante dos escribas e fariseus do nosso tempo, o que é que ele diria? Diante dos televangelistas, fazendo dinheiro e grandes empresas, com a magia, com o fetiche, com o marketing, com os negócios da religião, com o esoterismo protestante. Diante desses caras, o que Jesus diria? Raça de víbora, exploradores, enganadores, falsos profetas. Diante da multidão enganada, o que Jesus faria? Curaria, com certeza. Curou um coxo, um homem paralítico, sem capacidade de mobilização, que estava no poço, acreditando no imaginário coletivo informado. Pode olhar que isso na sua Bíblia está lá entre colchetes, dizendo que é informação popular que se repete, acreditando que passava um anjo todo ano, e que quando passava, se o primeiro que caísse seria curado. Jesus nem se preocupou com o fetiche, com a magia, e curou o rapaz. E o que é engraçado no texto é que o moço diz assim: eu estou aqui há 38 anos, ninguém nunca me empurrou. Ou seja, na religião ninguém se lembra de você, a não ser que você quebre a regra religiosa, o rito religioso. Se você pegar a cama, colocar no ombro e sair andando dia de sábado, dá confusão. Ninguém viu o rapaz há 38 anos. No dia que ele pôs a cama no ombro, todo mundo viu. Religião é desgraçado, porque você não vale nada na religião. Vale a sua imagem, a sua conta. O que vale é a possibilidade de você se tornar cliente do negócio. Que Jesus seja a nossa inspiração. Que o Espírito Santo seja todo e pleno em todos nós. Que a gente possa viver na autoridade do Espírito Santo. James Hunter, no seu livro O Monge Executivo, faz uma distinção simples sobre poder e autoridade. Ele diz que o poder é aquilo que você recebe institucionalmente. A autoridade é aquilo que você conquista pela confiança e pela integridade. Que legal! Que você conquiste pela confiança e integridade essa autoridade que o Espírito Santo confere a você. O Espírito Santo todo. Todos os dons e ministérios. Meu querido, todos os dons e todos os ministérios. Se você não acredita em falar em línguas, teologicamente, acredite, pelo menos pelo direito do outro ter liberdade de falar quando não sabe fazer um discurso retórico. Então ele fala de qualquer jeito, ninguém entende, mas falou, pronto. Acredita em nome da liberdade humana. Estava pregando uma vez numa igreja e terminou de falar, uma senhora teve lá um momento assim de... Desculpe, sem ser pejorativo, é porque é a expressão que está me vindo na cabeça. Teve lá um piripaco espiritual lá de 3 minutos, 4 minutos. Aí terminou, um líder chegou para mim: por que o senhor não pediu aquela senhora para ficar calada? Estava ali atrapalhando. Eu digo: não, cara, eu falo 50 minutos, ninguém me proibia. A irmãzinha só teve 33 minutos. Eu sempre digo que o problema não é a jumenta falar. Aí não está o milagre. O milagre está em você escutar. O problema não é a criança chorar no culto. O problema é você ter o ouvido de Deus. Que quando o filho de Agar estava chorando, o texto diz assim: e Deus ouviu o choro da criança. A questão não é se a criança chora no culto, a questão é se nós temos sensibilidade para interpretar essas línguas estranhas do choro da criança. A não ser que você não seja pentecostal. Aí eu vou entender. O Espírito Santo todo, meu querido, é olhar para a vara de amendoeiro e tirar a mensagem de Deus. É ir na casa do oleiro e ver o oleiro trabalhando com argila e perceber a palavra de Deus. Perceber a palavra de Deus. Toda oração no Espírito Santo. Pai nosso, Abba, Pai. É aproximação de Deus na intimidade, mas é aproximar-se de Deus com reverência, temor e tremor. Deixa de leviandade diante de Deus, meu querido. Para de tanta leviandade quando você diz assim: Deus está presente. Cara, tem que se curvar, nem que seja na sua interioridade. Se Deus está presente, se Deus está entre nós, Deus não só conhece a estética
que está no nosso entorno. Deus conhece a sua interioridade, Deus conhece a minha vida e a sua. Se chegamos à presença de Deus, é para chegar em profundo arrependimento, constrangimento profundo. Ai de mim, Senhor, vou perecer. Ai de mim, Senhor, viu Jesus de Nazaré. Ai de mim, Senhor, viu o Espírito Santo. Sê propício a mim, pecador. Afasta de mim as minhas transgressões e a minha maldade. Pecado nas Escrituras continua sendo chamado de pecado. Cuida do seu corpo, querida. Cuida do seu corpo, meu querido. Viva uma vida de santidade em todas as áreas da vida. Pede para Deus abençoar sua mente, sua alma, seu coração, porque tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Aleluia. Toda oração no Espírito, para que o Espírito chegando, sonde a nossa alma e o nosso coração. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma pisada de bola que eu não percebo. Vê se há em mim, Senhor, alguma perícia que eu não me dou conta. Vê se há em mim, Senhor, e ajuda-me. Não deixe que eu faça a leitura apenas pelo meu contexto, pela banalidade da vida, pela minha experiência religiosa. Dá-me uma percepção mais profunda, e que o Espírito Santo venha para nos ajudar nisso. O meu Brasil precisa de uma igreja santa. O meu Brasil precisa de uma igreja íntegra. O meu Brasil precisa de uma igreja que ama a justiça. O meu Brasil precisa de uma igreja misericordiosa. O meu Brasil precisa de uma igreja visitada pela humildade, batizada pela firmeza e a mansidão, revestida de candura e revestida de ternura, mas que é uma igreja que enfrenta com garra, com serenidade, mas enfrenta. Não é uma igreja passiva, mas luta com instrumentos de pacificação, de construção da paz. Não vamos ter medo de lutar pela justiça, mas orando para que a justiça e a paz se abracem e se beijem. Toda a palavra de Deus, na natureza, na singularidade humana, nas experiências humanas, foi-me bom ter aprendido os teus decretos, ó Deus. Foi-me bom ter aprendido os teus decretos, a despeito da aflição. É que diz o Davi. A elaboração que você faz da vida pode trazer informações inusitadas da palavra de Deus, nas Escrituras. E aí eu grifo de propósito, na vida do Jesus Cristo de Nazaré. Jesus de Nazaré é a revelação, no meu entendimento. Você não precisa acreditar nisso. No meu entendimento, o Jesus Cristo de Nazaré é a revelação mais plena e completa de Deus na história da humanidade. Por isso que eu acredito que não há salvação fora do Jesus Cristo de Nazaré. Quem conheceu Deus antes do Jesus aparecer na nossa história, conheceu e foi salvo no Jesus que haveria de vir. Quem viveu com Ele foi salvo porque Ele estava ali. E quem creu nele depois dele foi salvo porque tem a certeza que Ele veio e que nos conduz para Deus. E ser salvo nesse sentido é mais do que não ir para o inferno. Ser salvo é ter a habitação de Deus na vida. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviastes. Meu querido e minha querida, eu termino dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas e ame as pessoas como Jesus Cristo amou. Jesus diz: um novo mandamento eu vos dou: amar a Deus sobre todas as coisas e ame uns aos outros como eu vos amei. Porque amar como você se ama, às vezes você perdeu o amor até por você, e aí já não consegue mais. Jesus diz: deixa eu dar um novo mandamento para você. Não ame como você se ama, ame como eu amei a você. Use 100% da sua energia, dos seus talentos para Deus, para a vida, para o bem das pessoas, para o reino de Deus, dos seus bens, da sua motivação, da sua inteligência. Quero me encontrar com você em muitas estradas, muitos caminhos e muitas praças. E quero sempre olhar para você, achando que você segue a Jesus bem melhor do que eu sigo. Quero sempre olhar para você, pedindo a Deus que você seja uma inspiração e um espelho para que eu mude a minha vida. Quero sempre olhar para você, com a certeza de que você atendeu o chamado de Jesus. Se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer ser um seguidor de fato do Jesus de Nazaré, independentemente de você já ter feito uma decisão na sua vida? Eu quero encerrar com um momento de oração. E aí, como Jesus está presente, eu quero me ajoelhar em reverência a Ele que habita em você. Então, se você quiser nesse momento, de maneira despojada, se colocar diante do Senhor, você escolhe. O fato de se ajoelhar é tão simples, é porque eu tenho achado tão pouco esse sinal no nosso mundo religioso, que se de fato Deus tem falado de alguma maneira ao seu coração, eu queria lhe animar, se o espaço é possível. Se você diz, não vou me ajoelhar, eu vou curvar só o meu coração, curva o seu coração. Eu creio que Deus está entre nós. Eu creio que Jesus está entre nós. Senhor, nós agradecemos porque Jesus Cristo veio ao mundo. Agradecemos pela sua vida, seu testemunho fecundo. Agradecemos pela sua morte, pela sua ressurreição. Te louvamos porque Ele é Senhor diante de todas as coisas. Toda língua confessará plenamente um dia que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará para a glória de Deus Pai. Por isso que nós nos antecipamos a esse sinal e nos curvamos diante de Ti, Pai, em arrependimento, em confissão e, acima de tudo, numa entrega voluntária e numa entrega plena de que queremos Te seguir todos os dias de nossa vida. Dá-nos a graça para que consigamos viver isso. Conceda-nos as virtudes e a autoridade do Espírito Santo para seguirmos o Jesus Cristo de Nazaré. Pai, abençoa cada irmão e cada irmã. Peço que os seus corações sejam visitados, que sejam visitadas pelo Teu Espírito. Aqueles que são estudantes na universidade, em qualquer outro lugar, sejam ousados em expressar a graça e a bondade de Deus. No meio da família, em meio às pressões, e quando porventura, ó Deus, estivermos diante de situações conflitantes e complicadas, em situações, ó Deus, de perseguição, se for o caso, que os Teus filhos e filhas não abram de continuar seguindo Jesus de Nazaré. Que possamos assumir esse compromisso para a glória do Teu nome, para o bem da nossa vida e para a alegria da nossa morte, para a esperança da nossa existência. É o que nós Te pedimos, em nome daquele a quem rendemos glória, honra, louvor e toda a nossa adoração, ao Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho muito amado, que tem todo o poder e glória sobre todas as coisas, hoje e sempre. Amém, Senhor.